Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós fechamos hoje a história geografia bíblica que está colocada nos livros da Bíblia. Pegue o seu caderno de estudos, pegue a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós falamos dos reinos que se sucedem e nós chegamos ao final de toda a história de sucessão dos reinos. Então, agora nós já vimos inclusive a reação dos macabeus, ou também chamados asmoneus, que começou com Matatias, né? E vamos ver agora a intervenção de Roma. Quando Jesus nasce, toda aquela região era dominada por Roma. Inclusive, quando a Igreja do Senhor é desenvolvida, também existe domínio romano de toda aquela região, inclusive das igrejas, das regiões, né, onde as igrejas estão colocadas na Ásia Menor, né, a própria Roma, enfim, por toda aquela região. Então, este período romano, ele pega antes do nascimento de Jesus, um pouquinho antes do nascimento de Jesus, e vai até a história toda do Novo Testamento. Então, agora esse período abrange tudo. Muito bem, mas como é que os romanos acabaram lá na Judéia? Como é que eles acabaram naquele território? Muito bem, nós havíamos visto no vídeo passado que Antípater cercou Jerusalém e estava tentando tomar o poder à força dos irmãos Hircano e Aristóbulo. Aristóbulo este segundo. O que acontece é que eles, querendo se defender, eles apelam, eles pedem ajuda para Roma. E Roma vai auxiliá-los. Só que a história não se dá, não se desenvolve do jeito que eles gostariam que se desenvolvesse. Quando Pompeu entra, né, quando ele chega lá, ele exige que tanto Hircano quanto Aristóbulo se entreguem. Veja, Hircano não tinha o que se entregar porque ele era sumo sacerdote, ele não tinha poder militar nenhum. Quem tinha que se entregar, na verdade, era Aristóbulo. Por quê? Porque ele era o general em chefe, ele era o governante daquela região toda, o governante civil daquela região toda. Então, quando Pompeu chega, ele se entrega para Pompeu. Só que o que acontece é que esse general ele toma Jerusalém e ele invade o templo. Ele não destrói o templo, mas ele invade o templo. Isso foi em 63 a.C. A gente vai ver que no ano 70 depois de Cristo, o templo vai ser destruído. Mas espera lá que isso ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Hircano, então, ele é confirmado sumo sacerdote. Aristóbulo é levado cativo porque ele era general, ele era comandante de forças militares. E aí ele toma toda aquela região, ele anexa aquela região ao Império Romano. Ou seja, nesta época o Império Romano já estava dominando tudo aquilo que antes era de Alexandre, que tinha sido dos babilônicos, que tinha sido dos medo-persas, dos assírios, tudo aquilo já estava sob o domínio do Império Romano. O que acontece com Antípater? Antípater era uma pessoa muito rápida, muito esperta, muito ligeira. E ele, então, para agradar Pompeu, ele coloca o seu exército à sua disposição em outras batalhas para a conquista de Egito, para a conquista de outros territórios. E isso fez com que Pompeu tivesse simpatia por Antípater. Então,
Quando Antípater tem esse envolvimento, o que acontece é que o imperador, agora Júlio César, ele acaba nomeando Antípater como procurador-geral da Judéia. Ou seja, ele não precisou entrar em guerra com Hircano ou com Aristóbulo, porque quem fez isso foi Pompeu, o general Pompeu, e depois Júlio César, o imperador, deu aquela região para ele. Bom, logo em seguida, Antípater e Júlio César morrem. Eles são mortos, eles morrem, eles estando no poder. O que acontece com este poder de um e de outro? Júlio César, ele é sucedido por um outro imperador de nome Marco Antônio. E Antípater vai ser sucedido por Fazael e Herodes, o Herodes que nós conhecemos, esse Herodes, o grande que nós conhecemos. Fazael e Herodes são filhos de Antípater. Então, como a moral de Antípater era boa lá em Roma, o que foi feito é a divisão da governança de Antípater. Então, Fazael fica com a Judéia aqui, com essa parte aqui, ó, Idumeia é o local de onde eles vieram, com a Judéia e com a Samaria, toda essa parte azul aqui fica com Fazael, e Herodes fica com a Pérea e com a Galileia. Então, eles dividiram aqui essa região toda entre eles. Herodes não estava satisfeito, Herodes não queria saber de um pedaço de terra. Então, o que ele faz? Ele vence Hircano, que era sumo sacerdote, lembram disso, e ele se casa com a neta de Hircano, chamada Mariane. Ou seja, em verdade, ele entrou para a família sacerdotal, ele entrou para a família judia, né, com o casamento de Mariane com ele. Lembre-se que isso não era próprio, porque aqui a gente vai ter uma mistura e isso não era comum na cultura judia, não era aceito na cultura judia, mas ele era poderoso e ele fez isso e venceu Hircano e fez essa manobra política através do casamento. E Marco Antônio? Marco Antônio agora ele vai se unir a uma princesa, rainha do Egito, de nome Cleópatra. Esta Cleópatra é a Cleópatra dos filmes que a gente assiste, da história. Quando a gente fala de Cleópatra, quando a gente ouve Cleópatra, é esta que a gente lembra, apesar de que existiram muitas Cleópatras. Mas a Cleópatra que se juntou com imperadores romanos para a proteção do Egito foi essa daqui. E ela começa fazendo, né, essa união com Marco Antônio. Ninguém gostou disso, nem os egípcios, nem os romanos gostaram dessa união. E Herodes agora ele começa a dominar toda a região. Ele era extremamente violento, ele era extremamente truculento, e se ele precisasse matar, ele assim o faria, como a gente vai ver que ele fez. Tá? Ele vence Antígono. Antígono era o último governador asmoneu, né? Então era o último dos descendentes dos macabeus, era Antígono. Ele vence Antígono, tá? Que ainda tinha uma moral ali, tá? Então ele vence e ele começa agora a oferecer sacrifícios no estilo grego para Júpiter. E ele adota festas libidinosas gregas, tanto no estilo grego, como também, se a gente lembrar, no estilo pagão cananita. Então, ele começa a mostrar
o verdadeiro valor religioso que ele tinha. Ele não era judeu, ele tinha a sua cultura, a sua religião longe da judia. Tá? Ele mata os partidários de Antígono, claro, ele não deixa ninguém vivo para lhe fazer sombra e ameaçar o seu poder, inclusive alguns membros do Sinédrio ele mata. Sinédrio, a gente tem um vídeo, né? Se o amado for buscar, a gente tem um vídeo falando sobre fariseus, saduceus, o que era o Sinédrio, enfim, todas essas instituições que existiam naquela época. Apesar dele ter vencido Hircano, apesar dele estar mandando na região, Aristóbulo, um outro Aristóbulo, é nomeado sumo sacerdote. Então veja, fugiu do seu controle. Ele não queria que uma outra pessoa fosse nomeada sumo sacerdote. Sabe o que aconteceu? Misteriosamente, ele morre afogado. Os autores, os estudiosos, dizem que foi Herodes quem mandou matar. Tá? Então ele manda matar também Mariana, que é a sua esposa, a gente viu agora há pouco, tá? E ele mata dois filhos dele, ele mata por medo de que estes filhos venham tomar o seu poder. Ele mata Aristóbulo, esse é um outro Aristóbulo, cuidado, temos muitos Aristóbulos, deve ter uns 5, 6 já que nós mencionamos. Então ele mata um dos filhos, que se chamava Aristóbulo, e um outro filho que se chamava Alexandre. E ele manda chamar um filho que era o filho preferido dele, que é quem ele estava preparando para deixar no seu lugar, que era o Antípater, que tinha o nome do seu pai, Antípater, era o filho preferido. E na vinda para a Judéia, este filho é morto, matam este filho. Tá? Herodes foi famoso porque ele construiu grandes obras, o Heródion, Massada, o próprio templo, ele reconstrói o templo, ele começa em 17 a.C. a reconstrução do templo, tá? Ele morre, óbvio, antes do templo ficar pronto, e o templo fica pronto e logo em seguida, alguns anos depois, ele é destruído pelos romanos, tá? E se o amado lembra, antes de morrer, o que é que ele aprontou? Lembram quando os magos vieram dar honra a Jesus e eles caíram na besteira de fazer a pergunta para o governador do local acerca de um grande líder que havia nascido, né? Jesus já havia nascido. Então, o que acontece é que este Herodes agora manda matar todas as crianças exatamente para que Jesus fosse morto. Só que o anjo já avisou a José e José já estava no Egito com Jesus. Logo em seguida, Herodes morre e José volta para casa com Maria e Jesus. Para a gente fechar isso aqui, eu não poderia deixar de falar aos amados, apesar de que o nosso horário já se estendeu um pouquinho, mas para a gente criar um outro vídeo ia ser demais. Então, eu quero falar rapidamente sobre os samaritanos. Vocês lembram quando Jesus estava passando pela Samaria e ele para no poço e pede água para uma samaritana? E aí a samaritana diz, mas você, um judeu, pedindo água para nós, para mim, uma mulher e samaritana? Por que esta desavença existia entre os judeus e os samaritanos? As razões principais. Primeira razão, a população de Samaria era uma população mista, muito misturada. Por quê? Quando a Síria domina a Samaria, eles levam todos os moradores, a maioria deles, deixa pouquíssimos moradores ali, só os menos importantes, eles ficam na Samaria, o restante foi levado para a Síria.
E no lugar destes, eles trouxeram habitantes da região de Nínive, de Assur, daquela região toda da Síria, eles trouxeram para Samaria, fazendo uma mistura de povos. Então, aqui houve uma mistura de povos, não eram judeus puros, eram misturados com este povo que veio da Síria. Uma segunda razão, quando os judeus vieram da Babilônia, quando eles puderam voltar para Jerusalém, os samaritanos, a primeira coisa que eles fizeram, porque eles se consideravam judeus, a primeira coisa que eles fizeram foram oferecer ajuda para os judeus para a reconstrução do templo. E os judeus não quiseram que eles auxiliassem exatamente porque eles eram um povo misto. Eles não queriam correr o risco de haver contaminação. Porque o templo é um lugar sagrado e ele precisava ser realizado de uma forma muitíssimo especial, de forma separada, de forma a não contaminar. Então eles negaram, eles disseram, não, muito obrigada, mas a gente não precisa. E eles ficaram muito irritados com isso. Eles entenderam que isso foi uma afronta, que isso foi uma agressão. Quando Neemias, Esdras vieram já alguns anos depois, né, para pôr em ordem o culto a Deus, os rituais todos, para colocar em ordem a sociedade judia que já estava estabelecida em Jerusalém, mas que não estava obedecendo os mandamentos, eles descobriram que um neto do sumo sacerdote, o sumo sacerdote tinha o nome de Eliasabe. Então Eliasabe tinha um neto e este neto acabou casando com a filha de Sambalá. Sambalá era o governador de Samaria e foi ele quem mandava cartas para os reis babilônicos, para os reis, para que parasse toda a construção do templo, para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução dos muros. Então, Sambalá era um opositor. E quando eles chegam lá, quem eles encontram? O neto do sumo sacerdote, casado com a filha de Sambalá. Primeiro que esse casamento não era correto sob as normas, porque havia uma mistura aqui de povos. Eles não podiam casar fora. Né? Lembrem-se que a linhagem dos sumos sacerdotes era uma linhagem pura, era uma linhagem dos levitas puros, né? Vindos de Arão. Então é uma linhagem pura. Então, quando isso acontece, eles expulsam, eles pedem para o neto, então, se separar, e ele não quer se separar da sua esposa, ele gosta da esposa, então eles expulsam não só esse homem, mas todos os outros que se recusaram a separar-se das mulheres que não fossem judias. Tá? O que eles fizeram? Eles foram para o Monte Gerizim, aqui é Samaria, está aqui, Jerusalém está aqui. Eles foram para o Monte Gerizim, tá? Do ladinho do Monte Ebal, aqui ó, Samaria, Siquém, Ebal, Gerizim. Eles foram para o Monte Gerizim e construíram um templo para eles. E Sambalá construiu esse templo e nomeia o jovem como sumo sacerdote. Então, eles criam um outro templo com todas as feições do templo de Jerusalém. Por isso, amados, as histórias do bom samaritano, as histórias de Jesus com a samaritana. Né? Então, a gente já entendeu aqui que existe muito mais por trás desta história. Amém, amados? Bons estudos!